Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre círculo e polígono regular, como tema da semana 2 do PET 3 do 8º ano do ensino fundamental, e eu sou a Aisla Bianca. Bom, nós acabamos de ter aí um evento mundial que são as Olimpíadas. Não sei se vocês acompanharam. Bom, a tradição olímpica remonta a 2.500 anos e tem origem na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade de Olímpia. Naquele tempo foram disputadas quase 300 edições que deixaram de ocorrer tempos depois da invasão dos romanos à Grécia. As Olimpíadas, como conhecemos hoje, foram retomadas na década de 1890 pelo Barão de Coubertin. Do que se trata o símbolo das Olimpíadas? Vamos olhar essa imagem, né, de uma bandeira e ali tem um símbolo. A bandeira olímpica foi hasteada pela primeira vez na edição de 1920, na Antuérpia, e os anéis de 5 cores foram criados pelo próprio Barão de Coubertin e representam a união entre as nações, as 5 partes do mundo. Né? Olha só, nós temos 5 anéis ali entrelaçados. Então, isso representa a união entre as nações. Nas palavras do próprio Barão de Coubertin, num texto publicado em 1931, ele diz o seguinte: são 5 continentes unidos pelo olimpismo, enquanto pelo menos uma das 6 cores aparece em todas as bandeiras nacionais do mundo no presente momento. Mas como assim 6 cores? Né? As cores dos 5 anéis, mais o branco de fundo. Né? O branco compõe ali a bandeira, né? Os anéis na parte dos fundos. Então, essas 6 cores, né? Elas apareciam, pelo menos uma delas apareciam em cada uma das bandeiras nacionais do mundo naquela época. Você conhece a figura geométrica que representa os anéis olímpicos? E a figura geométrica é a circunferência. Então, primeiro nós vamos entender C como um ponto. Ele vai representando o centro da circunferência. E a gente vai considerar R o raio da circunferência. Desse modo, nós podemos definir circunferência da seguinte forma: dados um ponto C do plano e uma distância R. Uma circunferência é o conjunto de pontos desse mesmo plano, cuja distância até o ponto C é igual a R. Em outras palavras, a circunferência é uma figura geométrica com formato circular, em qual todos os pontos que a constituem são equidistantes de seu centro. Essa equidistância mede igual ao raio. Então, nós aqui, mais ou menos, tá vendo? Aqui tem parte de uma circunferência, seria o centro dela, e essa distância daqui do centro até aqui é o raio. Então, todos os pontos que possuem exatamente a distância igual ao raio, né, tendo como referência o centro, então esses pontos constituem a circunferência. Bom, vamos conhecer melhor esses elementos citados. Começando pelo centro. Como o nome sugere, é um ponto que está a uma mesma distância da circunferência, fundamental para a construção da circunferência. Então, observe aqui a imagem, nós temos o centro. Então, ele está aqui, numa região central. E ele realmente, ele é fundamental para toda a construção da circunferência. Tudo vai partir dele. O raio é qualquer segmento de reta que parte do centro e vai até a circunferência. É denotado por R,
tá? Pela letrinha R minúscula. Então, olha só, o raio aqui representado em vermelho, tá vendo? Então, qualquer segmento que vai do centro até a circunferência, onde quer que seja, tá vendo? Então, esse é o raio. Nós temos também a corda, que é qualquer segmento de reta que possui as duas extremidades na circunferência. Então, vamos observar essa corda aqui em laranja, tá vendo? É um segmento com uma extremidade aqui e a outra extremidade aqui. Então, as duas extremidades desse segmento estão na circunferência, portanto, é uma corda. Agora, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência, sendo a maior corda dessa figura. Observemos aqui em azul. Tá vendo? Vai de esse segmento de reta, né? Tem suas extremidades na circunferência. Só que ele tem um detalhe, né? Então, até aí a gente sabe que é uma corda, mas ele passa pelo centro. Passando pelo centro, então é o diâmetro. Observem aqui, esse segmento em laranja é menor do que esse de azul, né? Se ele tivesse mais para baixo, seria ainda menor. E aqui, ó, vai ficando maior, até chegar aqui, ó, passando pelo centro, onde ele tem a maior distância, tá vendo? A circunferência te recorda alguma outra figura geométrica? Estou me referindo ao círculo. Sabia que são duas figuras geométricas distintas? Qual a diferença entre elas? Você sabe me dizer? Ou você pensou que era a mesma figura, a mesma coisa, tanto circunferência quanto círculo? Nós vamos entender hoje que não é a mesma figura geométrica. Então, nós vamos considerar um ponto C também, como sendo o centro do círculo, tá? E da mesma forma, R, sendo a distância que vai do centro até a extremidade do círculo. E nós definimos, então, o círculo do seguinte modo: dados um ponto C e uma distância R, o círculo é o conjunto de pontos cuja distância até C é igual ou menor que R. Então, todo ponto aqui dessa borda azul faz parte do círculo, mas todos os pontos em amarelo também faz parte do círculo, compõem o círculo. Por quê? Olha só, todos os pontos, tá vendo? Cuja distância é igual ou menor que R. A circunferência tem que ser exatamente igual a R, a distância do centro. Mas o círculo é menor ou igual. Então, todos os pontos, essa distância aqui vai ser menor, essa também, menor, até o centro, tá vendo? Então, tudo isso, todos esses pontos, compõem o círculo. Em outras palavras, círculo é uma figura geométrica formada por uma parte de um plano, que é limitada por uma circunferência. Então, se eu pegar um plano grande, limitar ele por uma circunferência, então, a partir dessa circunferência, a parte interna, nós vamos obter um círculo. Ou seja, é a circunferência acrescida de sua parte interna. Observe atentamente a imagem. Nós temos aí 5 pontos nesta imagem. E eu pergunto, quais são os pontos que compõem a circunferência? Então, o que seria a circunferência, né? Primeiramente aí, nessa figura, para a gente poder responder. A circunferência seria somente esse contorno verde escuro, tá vendo? Só isso é a circunferência. Então, nós temos o ponto A e o ponto B, pertencente à circunferência. E agora, quais pontos pertencem ao círculo? Então, o ponto C, o ponto P, mas também o ponto A e o ponto B pertencem ao círculo. Mas e o ponto D? O ponto D é um ponto no plano, tá vendo? Essa parte branca nós vamos considerar o plano.
mas que está fora, tá vendo? A distância do ponto D até esse centro é maior do que o raio. Então, ele não pertence nem ao círculo, nem à circunferência. Portanto, de acordo com as duas definições vistas, a circunferência possui os mesmos pontos que a borda de um círculo. Já o círculo possui todos os pontos internos de uma circunferência. Logo, o círculo é uma região plana e a circunferência é uma linha. Então, nós temos essa grande diferença. Círculo, uma região plana. Circunferência, uma linha. Como podemos calcular o comprimento da circunferência? E a área e o comprimento do círculo? Para começar, precisaremos conhecer um pouquinho do número π, que possui essa representação aqui, tá vendo? Essa é a representação do número π. Esse número é a constante matemática mais antiga que se conhece. Por volta de 1700 a.C., um escriba egípcio detalhou a solução de 85 problemas matemáticos, no chamado Papiro de Hind. Seguindo o raciocínio do escriba em seus problemas, constata-se que ele encontrou um valor aproximado de π, e foi um valor muito bom para a época dele. Olha só o Papiro de Hind. O π, obtê-lo precisamente é difícil, pois ele é um número irracional, ou seja, não pode ser expresso em forma de fração. Além disso, a sua representação decimal é imprevisível. Acredita-se que os seus algarismos se distribuem de forma aleatória. Por isso que, olha só, diversos matemáticos da antiguidade tentavam obter o valor aproximado de π, porque os seus algarismos se distribuem de forma aleatória e é muito grande, é um número muito grande. Então, tem essa busca aí uma busca precisa, pelo número π. Então, dentre esses diversos matemáticos, nós temos Arquimedes. E aí, no método de Arquimedes, que deu-se por meio da construção de polígonos inscritos e circunscritos de 96 lados, também conferiu a π uma boa aproximação, bem melhor que o escriba egípcio, mas assim, já tinha avançado os estudos, então ele conseguiu aproximar um pouco melhor e ele usou o método da construção de polígonos inscritos e circunscritos. O número π representa o valor da razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo qualquer. Olha só, então seria como se fosse P sobre D, tá vendo? O perímetro sobre o diâmetro, P sobre D, tá bom? Então, π representa esse valor, o valor dessa razão. E aí, pessoal, o diâmetro, o tamanho dele é 2 vezes o raio. Tudo bem? Lembra que a corda passando pelo centro da circunferência é um diâmetro? E aí, a distância do centro até a circunferência não é igual ao raio? Então, nós temos um raio numa direção, e na mesma direção em sentido ali, completando para o outro lado da circunferência, nós temos outro raio. Então, por isso, o diâmetro, ele mede 2 vezes o raio, tá bom? Agora, voltando para o número π, ou seja, esse valor permanecerá o mesmo, independente do tamanho da circunferência. Sempre vai ser. Eu posso pegar qualquer circunferência, qualquer círculo, e ali entender, pegar o diâmetro, o perímetro dele, e dividir pelo diâmetro. Eu sempre vou encontrar o valor π.
Ele é um número irracional, com infinitas casas decimais e não periódico, ou seja, os números não têm uma repetição própria. É completamente aleatório as casas decimais dele. Simbolicamente, o número π é representado por uma letra grega, inicial do termo, que traduzido para o português significa perímetro. Então, olha só, aqui foi traduzido, né, como perímetro. Olha só, para o português. E a primeira letra, tá vendo? Pegou para se representar e tornou-se o símbolo do número π. Olha só, esses são os 8 primeiros dígitos do número π. 3,141592,6. Mas, atualmente, com auxílio de computadores, tá, o número de casas decimais encontradas já está na casa dos bilhões, já chegou na casa dos bilhões. Então, é um número gigantesco e não é periódico e é infinito. E vocês sabiam que existe um dia internacional do número π? Sabem que dia é esse? É o dia 14 de março. Mas por quê? Por que escolheram essa data para essa comemoração? Observem aqui. Em notação norte-americana, não sei se vocês já sabem, mas há uma inversão para escrever a data. Nós, quando vamos escrever, nós escrevemos o dia, depois o mês e depois o ano, né? Eles invertem, eles escrevem primeiro o mês e em seguida é que eles escrevem o dia. Então, olha só, esses 3 primeiros dígitos aqui, né, considerando as 2 primeiras casas decimais, olha, é como se fosse aqui o 3, tomando então como mês, é março, né, e o dia aqui 14. Então, comemora-se no dia 14 de março. É o Dia Internacional do Pi. Agora, retomando, como podemos calcular o comprimento da circunferência e a área e o comprimento do círculo? Agora que nós já conhecemos um pouquinho do número π, vamos poder entender melhor. Bom, o perímetro. O perímetro é uma medida do comprimento da borda de uma figura geométrica, né? Pega uma figura geométrica, se eu quero descobrir o perímetro, eu vou ali calcular, né, a medida da borda dessa figura, o comprimento dela. Assim, é possível calcular o perímetro tanto do círculo quanto da circunferência, usando a seguinte fórmula: C igual a 2 vezes π vezes R, em que C é o comprimento ou perímetro, R é o raio do círculo ou da circunferência em questão, tá? Então, esse R vai variar de acordo com o tamanho do meu círculo ou da minha circunferência. E π é uma constante irracional, tá? É uma constante, então ele não varia. Assim, o raio varia de figura para figura. Agora, o π não, ele é uma constante. Irracional, inclusive, que comumente é arredondada para 3 ou 3,14. No início, vocês vão observar mais um arredondamento para 3. Mas, conforme os seus estudos forem seguindo, vocês vão passar a utilizar essa aproximação aqui, que é um pouco melhor, né, do que 3. Então, geralmente é arredondada para 3 ou 3,14. E às vezes a gente lê assim, que o comprimento, né, da circunferência ou do círculo é 2πr, né? Lembrando que então é a multiplicação, que está aqui, a operação entre cada um aí desses números. Então, 2πr. Isso acontece porque toda circunferência é o perímetro de um círculo com centro e raio iguais. Tudo bem? Agora a área.
Ao passo que o comprimento pode ser calculado tanto sobre o círculo quanto sobre a circunferência, a área da circunferência não pode ser calculada, diferentemente do círculo, que pode ter essa medida calculada. Assim, a área é uma medida referente à superfície ocupada por uma figura geométrica, isto é, ela depende da quantidade de plano que essa figura ocupa. A área é, portanto, a medida referente às regiões planas. Vocês lembram que eu falei um pouquinho mais cedo na aula que o círculo era uma região plana e a circunferência era o quê? Era uma linha, não é? Uma linha, então não tem área. Agora o círculo tem, porque ela ocupa, né, uma região no plano. Entretanto, sempre que, entre aspas, a área da circunferência for citada, poderemos entender como a área do círculo limitada por aquela circunferência, como se aquilo ali fosse um círculo, tá? Geralmente não há problemas em usar essa expressão, tudo bem? Mas lembrando do conceito específico, que a área vai ser somente do círculo. A área do círculo pode ser calculada usando a seguinte fórmula: A igual a π vezes r ao quadrado, em que A representa a área do círculo, r o raio do círculo, que também vai variar, né, de acordo com o tamanho do círculo, e π é a mesma constante do comprimento ou do perímetro, que a gente acabou de ver. Às vezes nós lemos assim, ó, A igual a πr2, tá? Por vezes pode acontecer de alguém falar assim, πr2. Π vezes r ao quadrado, significa isso. Você se lembra que o método de Arquimedes para encontrar um valor aproximado de π deu-se por meio da construção de polígonos inscritos e circunscritos de 96 lados? Os diversos matemáticos estudaram e aí eu citei o método de Arquimedes. Vamos agora entender o que são esses polígonos inscritos e circunscritos, não é? E a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor do que Arquimedes fez. Então, nessa imagem nós temos um polígono, mais precisamente um hexágono, inscrito em uma circunferência e circunscrito em outra. Talvez essa imagem assuste um pouco, mas nós vamos ver mais detalhado. Olha só, polígonos regulares e circunferência. Os polígonos inscritos, a gente vai lembrar que está dentro, tá? Então, são aqueles que estão no interior de uma circunferência, de modo que todos os seus vértices são pontos dela. Então, olha aqui, nós temos um polígono inscrito numa circunferência. Aqui o hexágono, né? Temos aqui o centro da circunferência. E observem, todos os vértices desse polígono, tá vendo? Estão na circunferência. Agora, os polígonos circunscritos são aqueles que estão no exterior de uma circunferência e apresentam todos os seus lados tangentes a ela. Observem, circunscrito. Então, o polígono está por fora da circunferência. E olha só, encosta, tá vendo? O lado do polígono com uma parte aqui, com um ponto da circunferência. Tá vendo? É tangente. Então, esses são os polígonos circunscritos. Essa figura aqui é porque tá tudo junto. Tá vendo? Temos o polígono no meio, uma circunferência dentro, uma circunferência fora. E olha só, o centro continua sendo o mesmo. Observem aqui, tá vendo? Vamos relembrar uma coisinha sobre o π.
que a gente viu. Então, nós temos uma circunferência aqui em preto, tá? Faixa preta. Nós temos primeiro um polígono aqui, ó, um quadrado. Tá vendo? Os vértices dele são pontos da circunferência. Depois, nós temos um octógono em vermelho, onde os vértices também são pontos. E depois, em verde, olha só, nós temos uma figura geométrica de 16 lados. Vocês conseguem observar que quanto mais lados o polígono tem, mais pertinho ele fica da circunferência? Olha só, mais pertinho. Tá vendo? Então, supondo que eu calcule, né, o perímetro aqui do quadrado, do octógono e dessa outra figura em verde, o que acontece? O perímetro da figura de verde vai se aproximar muito melhor do comprimento, né, do perímetro da circunferência, do que, por exemplo, do octógono. Vai ser um valor muito mais próximo. Então, foi esse método que Arquimedes utilizou. Porém, o polígono, né, que ele estudou, tinha 96 lados, tá? Tinha 96 lados, então ficava bem pertinho de uma circunferência, né? Visualmente, era quase um círculo. Então, por isso que ele chegou bem pertinho do valor de π. Encontrou uma boa aproximação. E vocês lembram também que eu falei da razão, né? Que o π, ele representa a razão do comprimento da circunferência pelo diâmetro? Então, nós vamos analisar aqui agora. O comprimento, então, nós temos aqui a razão, tá? O comprimento é 2πr, né? E o diâmetro? O diâmetro vale 2r, né? Então, se eu baixo e o r com r, o que eu vou ter? Vai me restar somente o π. Então, independente do tamanho da circunferência, toda vez que eu pegar o comprimento dela pelo diâmetro, eu vou encontrar π. Se aproximando do fim da aula, nós vamos conhecer os elementos do polígono regular inscrito, ou seja, o polígono está dentro, ele é interno. Então, elementos do polígono regular inscrito. Nós temos o centro do polígono regular, tá? É o centro da circunferência onde esse polígono está inscrito. Tudo bem? Então, o centro da circunferência vai ser o centro do polígono. Nós temos o raio do polígono regular. É o elemento que parte do centro de um polígono regular até um de seus vértices e tem a mesma medida do raio da circunferência, na qual o polígono regular está inscrito. Ou seja, então vai ser a distância do centro até o vértice. Lembra que no polígono inscrito é o vértice, os vértices são pontos da circunferência? Então, o raio do polígono é essa distância, é o segmento que vai do centro até o vértice. E nós temos também a apótema, que é o segmento de reta que liga o centro de um polígono regular ao ponto médio de um de seus lados. Então, o que é ponto médio? Quer dizer que é o meiozinho, né? É o meio de um dos lados. Então, eu vou pegar um dos lados e vou encontrar o meio dele. Bom, então o segmento que vai do centro até o meio do lado, então, é a apótema. Um detalhe, a apótema sempre forma um ângulo reto com o lado do polígono que ela toca. Ou seja, lá embaixo, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Bem aqui, ó, nós temos aqui a apótema. Então, ela vem aqui, ó, no ponto médio desse lado do polígono. E aqui vai formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aqui também. Tudo bem? E olha só, esse é o raio. Tá vendo? Vai até o vértice. E aqui é o centro. Então, o centro do polígono, o raio do polígono e a apótema.
Tudo bem? E agora nós vamos ver algumas propriedades válidas para polígonos regulares. Polígonos regulares possuem lados de mesma medida e todos os ângulos internos são congruentes. Vocês se lembram disso? Então, a primeira propriedade. Todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Ou seja, eu posso pegar uma circunferência e que vai ter, aliás, eu vou pegar, né, primeiro o polígono, qualquer polígono que seja regular. Então, eu consigo desenhar uma circunferência. Partindo ali posso usar o centro dele, se eu já conhecer, né? Então, vou conseguir desenhar uma circunferência em volta dele. Então, esse polígono vai ser inscrito. Todo polígono regular pode ser circunscrito em uma circunferência. Então, se eu tiver uma circunferência, vai ter algum polígono, né? Ou eu posso pegar um polígono e desenhar. Eu consigo colocar uma circunferência dentro dele, né? Desenhar dentro, onde ali os lados vão ser tangentes com alguns pontos da circunferência, né? E aí o polígono vai ficar circunscrito. Então, se o polígono é regular, tá? Ele pode ser inscrito em uma circunferência e também pode ser circunscrito em uma circunferência. Logicamente, vão ser circunferências distintas, como aquela primeira imagem que a gente viu, né? A circunferência que está dentro, logicamente, é um pouco menor. E a terceira propriedade que nós veremos é, em um polígono regular inscrito em uma circunferência, todos os ângulos centrais, cujos lados são formados por dois raios consecutivos do polígono regular inscrito, são congruentes. Além disso, é possível determinar sua medida, dividindo 360 pelo número de lados do polígono. Vamos observar a imagem para ficar mais claro. Então, nós temos aqui, ó, raios, tá vendo? Do polígono consecutivos. Então, esse vem até esse vértice e esse aqui vem logo após, né? Em sequência. Então, olha só. Nós temos um ângulo formando aqui, ó. Tá? Nesse triângulo aqui. E aí, se eu pegar esse raio com esse daqui, aqui também vai medir alfa. Tá? Isso aqui é outra letrinha grega também. E ela se chama alfa. Então, aqui vai medir, aqui também. Consegue imaginar aqui alguns triângulos? Pois então. E o que que acontece? Qual que é a medida, né, interna aqui em graus de um círculo, de uma circunferência? É 360. Então, se todos esses ângulos aqui são iguais, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar 360 e dividir pela quantidade de lados, olha só, do polígono. Nesse caso, que é um hexágono, nós vamos pegar 360 e dividir por 6. Então, a gente sabe que nesse caso, o alfa mede 60 graus. Por hoje é isso. Bons estudos e até a próxima!